Bem-vindo! Então, pessoal, com vocês, Sérgio Bragatioli, agora falando sobre identidade, e eu vou me recolher aqui para escutar junto com vocês e esperar lá nos comentários as perguntas. Vamos embora juntos. Boa palestra, meu querido, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Gente, eu adoraria estar com vocês aqui na minha frente, ok? Porque realmente a gente falar olhando para si mesmo é estranho. Até porque a fala da gente ali na tela sai depois do que a gente emite, né? Então, é uma confusãozinha aqui, né? Mas que a gente vai tentar compensar. Então, quando eu fechar os olhos, tá? É porque eu não estou querendo me guiar pela minha imagem, e sim pela imaginação de estar com vocês, ok? Muito bem. Eu gosto, né, de ser coerente, né? Quer dizer, nós fizemos uma chamada, né? E a chamada dizia assim, que eu ia falar sobre a identidade, né? Eu vou, né? Falar sobre a identidade, essa imagem sintética que aciona, controla todos os programas de nossa vida. Ter consciência sobre a identidade não nos permite não só desenvolver performance, como também descobrir o sentimento de vivo, de espontaneidade, de surpreendente em nossa vida. Então, eu quero trilhar o caminho desta fala inicial, tá? Então, gente, para vocês aproveitarem esse entendimento, vocês precisam fazer aquilo que eu estava fazendo antes, quando eu ouvi a Tereza, a Veronique, o Tom e o Tiago, okay? Que é entrar num estado de introspecção para constatar internamente aquilo que está sendo dito, ok? Porque, veja o seguinte, para que vocês poderiam aproveitar uma fala destas, né, se não levasse, em essência, para vocês mesmos, né? Para constatar a sua própria experiência, né? Muito bem. Então, vamos começar por essa questão da identidade ser uma imagem sintética. Pense o seguinte, né? Eu falei isso rapidamente ali na mesa redonda, né? Que a gente fala ao longo do dia várias vezes a palavra eu, né? Mas será que esse eu é sempre o mesmo? Okay? Porque se vocês imaginam, né, contextos diferentes, certo? Vocês vão se manifestar de formas diferentes. Né? Deixa eu tentar ser mais claro a respeito disso. Imagine que eu digo assim, pense alguém próximo de você, por exemplo, pense a sua mãe, ok? Pense no sentido de imaginá-la na sua frente. Quando eu digo a sua mãe, ok? O que acontece na sua mente? Vem uma imagem, ok? A gente sabe que vem uma imagem porque se surgir uma pessoa, ok? Na realidade, você pode reconhecê-la, porque você compara esta imagem interna com aquilo que você está vendo no mundo e diz, essa é a minha mãe, ok? Mas o ponto importante aqui é essa imagem. Vejam, a sua mãe, ok? Está representada por essa imagem, mas essa imagem não representa a historicidade desta pessoa que você chama a sua mãe. Você não vê esta pessoa te abraçando. Por favor, transformem, se vocês não estão imaginando a mãe e sim outra pessoa, transcrevam o que eu estou dizendo para essa outra pessoa. Pai, irmão, seja quem for, tá? Mas mantenham essa pessoa presente. Então, essa imagem sintética não descreve essa historicidade. Isto é, não
não traz os vários momentos dessa pessoa. Você não vê essa pessoa lhe abraçando, se for fazendo comida, estudando, conversando com você, ok? Você traz uma imagem. E, portanto, é uma imagem sintética, certo? Depois, essa imagem, ela pode dar acesso a várias experiências, né? Que vão ser contextualizadas por algum estímulo externo. Por exemplo, se eu digo, pense a sua mãe cozinhando, ok? E você traz uma cena específica, ok? Mas essa imagem sintética que representa a sua mãe, ok? É uma representação, apenas uma representação. Só que veja o seguinte, esta representação pode gerar, quando você traz na mente, um bom sentimento, ok? Que traduz o fato de você ter representado toda a historicidade dessa pessoa na relação com você como experiências nutritivas ou agradáveis, ok? Ou pode trazer um mau sentimento, um desconforto, o que significa que a sua representação dessa historicidade dessa pessoa, representada nessa imagem sintética, traz desconforto, ok? Ou sentimentos desagradáveis, certo? Pois bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, que isso existe em relação a você mesmo. Quando você traz a sua própria imagem, quando você diz eu, ok? Como uma figura sintética, você também pode ter a respeito de si mesmo um bom sentimento, ok? Que a gente poderia entender como uma boa autoestima, ok? Ou um mau sentimento, que a gente poderia dizer pouca autoestima. Vejam que autoestima, ok? É equivalente a dizer amor próprio, né? Então, por exemplo, se eu trago uma imagem de mim mesmo e sinto amor, ok? Ou um sentimento expansivo, eu digo, eu tenho amor próprio, ok? E se eu trago uma imagem, ok? E essa representação de mim traz um sentimento negativo, eu digo, eu tenho pouco amor próprio, ok? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, esta imagem aqui, ok? É uma representação. No entanto, eu a chamo de eu, ok? Durante a nossa mesa redonda antes, né? O Tiago fez um comentário muito significativo que eu vou trazer agora, né? Este eu representado como identidade é muito diferente do sentimento de presença que ele denominou eu sou, ok? O eu sou algo, ok? É a identidade, ok? Mas apenas o eu sou, a constatação de existir nesse momento, sem nenhum pensamento, ok? É a presença, a consciência, a identidade. Nós agora estamos falando deste aqui, das nossas representações de identidade, ok? Tudo aqui, certo? Muito bem. Mas agora deixa eu trazer um outro elemento. Vocês observem que esta imagem de identidade, ela é meio contextual, né? O que significa isso? Que em determinadas áreas da sua vida, ok? Você tem representações mais específicas do que essa representação genérica, né? Eu vou usar minha mão aqui para representar isso, né? É como se essa identidade tivesse subidentidades, como se todas essas subidentidades formassem a identidade principal, né? Então, você tem papéis ou identidades pessoais, ok? Então, as suas relações familiares, as relações com amigos, as relações afetivas, né? Você tem papéis profissionais, né? Então, só para exemplificar, alguém pode se pensar como engenheiro ou médico ou
diretor de empresa, ou gerente, ou supervisor, ok? Papéis profissionais, ok? Você tem também papéis sociais, né? Então, você pode ter uma função de voluntariado, né? Você pode ser um líder comunitário, né? Também existem papéis que se representam de forma polar, né? O Tiago também falou disso, que é, por exemplo, um agressor vítima, né? Você pode se apresentar como agressor ou como autoridade, né? Ou como submisso ou como vítima, né? Podem ser papéis que você assume em determinado momento, né? Só para ilustrar isso, gente, quero contar para vocês um episódio aqui, né? Isso aconteceu há, sei lá, 35 anos atrás, né? Eu tenho problema com o tempo, tá? Então, é sempre... Então, é o seguinte, tinha uma garota, né, que dizia, meu relacionamento com meu irmão, eu me sinto muito frágil, ele é muito autoritário, né? Eu sempre fico pequenininha diante dele, né? Eu lembro que ela fazia o gesto, né? Me sinto pequena diante dele. Aí eu disse assim, ok, faz o seguinte, tá? Coloquei ela dentro de um círculo, né? E coloquei um círculo que representava o irmão, né? Aí eu disse, imagina que tu deixa a ti mesma dentro do círculo e tu sai e tu olha de fora essa relação. Teu irmão, tu, ok? Agora, te transporta para o teu irmão. Te transportar para o teu irmão significa, lembra como é o corpo dele, como é que ele se coloca em termos de tom de voz, os gestos que ele faz, ok? E assume essa personagem, né? Aí, quando ela entrou, né, no irmão, ela sentiu a força do irmão, ok? Aí, no exato momento que ela teve uma experiência de ganho de força, né, eu disse, pode sair agora. E perguntei, de quem é a força? Quando tu muda o teu referencial de identidade e passa a assumir a identidade do teu irmão, tu recupera uma força que é de quem? Porque o fato é que teu irmão não está aqui, ok? E tu sentiu a força dele. E por quê? Porque tu assimilou esta personagem, teu irmão. Então veja o seguinte, gente, que se a forma como a gente se representa, nos dá possibilidade de acessar ou não determinados recursos que existem no nosso potencial. Ok? Muito bem, então veja o seguinte, né? A minha fala lá, a primeira, diz assim, eu vou recuperar ela só para vocês seguirem o raciocínio. A identidade, essa imagem sintética que aciona, controla todos os programas de nossa vida, ok? Vamos entender programas um pouquinho, tá? O que são programas de nossa vida? Pense assim, gente. Em quantos níveis nós pensamos, tá? O Robert Dilts, né, ele pegou um modelo do Gregory Bateson, né, e disse que nós pensamos em 6 níveis. Só quero fazer um parênteses agora, tá? Eu quero dizer o seguinte, todo modelo mental, ok? Inclusive esse que eu estou pronunciando agora, ele tem algumas possibilidades, ele abre algumas percepções, ok? E limita outras, ok? Por quê? Porque o ser, ok? É todo potencial, mas não é manifesto. Ele é verdadeiro, mas não manifesto, ok? No estar, o potencial se manifesta, mas nunca por inteiro. Né? Em outras palavras, a gente tem que criar um modelo mental, ok, para analisar alguma parte deste todo, que é a parte que está que a gente está querendo manifestar, ok? A gente pode simplesmente gerar fluxo. Depois eu vou falar sobre isso, tá? Mas por que eu estou dizendo isso?
Porque quando eu falo, por exemplo, do Gregory Bateson, do Robert Dilts, tá? Eu estou trazendo um modelo de pensamento e não uma verdade ou uma realidade abrangente. Eu estou falando sobre um filtro cognitivo, uma forma de entender as coisas, ok? Muito bem. Então, o Robert Dilts disse que a gente pensa em 6 níveis, tá? Me acompanhem nisso, tá? Primeiro nível, né? Ambiente. O que é ambiente? É onde eu estou, quando e com quem, né? Então, por exemplo, nesse momento, onde eu estou aqui na minha sala, quando às 17h13, ok? Com quem? Eu, olhando para a minha tela, ok? Mas imaginando vocês, ok? Então, ambiente. O segundo nível que ele mencionou, ok, se chama comportamento, ok? Comportamento aqui diz respeito a o que eu faço, né? O meu gestual, o meu tom de voz, o meu jeito de funcionar, mas também do meu interlocutor, que aqui eu não tenho, por isso que eu gostaria de estar com vocês pessoalmente, né? Para poder ler essas mensagens, né? Comportamentais que dizem que estou entendendo, não estou entendendo, ok? Não concordo, concordo, ok? Então, comportamento. Mas o comportamento também diz respeito ao que acontece no meu corpo, né? Se eu me sinto expandido, se eu me sinto contraído, se eu sinto angústia, medo, ok? Então, todas as reações corporais estão no nível comportamento, ok? Segundo nível, ambiente, comportamento. Então, o comportamento é o que eu faço nesse ambiente, ok? Vamos para cima. Próximo nível, o nível de pensamento consciente, que são as coisas que eu organizo na minha mente e que eu sei que eu estou fazendo, né? Por exemplo, como eu presto atenção, no que eu presto atenção, o que eu digo para mim mesmo, que informações eu estou acessando e que eu sei que eu estou acessando, ok? Que esquemas internos eu faço, as imagens que eu vejo na minha mente. Se alguém me pergunta, o que tu está fazendo internamente, Sérgio? Nesse momento eu estou vendo os níveis lógicos, os níveis neurológicos, para falar para vocês, ok? Num outro nível, ok? Existe crenças, valores e pressupostos, ok? Que são por que eu estou pensando desta forma para agir assim nesse ambiente? Por quê? Okay? O que eu acredito que faz com que eu esteja falando sobre níveis neurológicos para vocês agora? Mas voltando, tá? Só para vocês não se perderem. Então, eu estava falando ambiente, comportamento, pensamento consciente, crenças, valores e pressupostos, ok? Por quê? Ok? Eu organizo meu pensamento dessa forma, voluntariamente. Por quê? Ok? E num nível acima, identidade, que é o assunto de hoje. Identidade, que é como eu me vejo, ok? E como eu vejo as outras pessoas, certo? E, finalmente, que a gente poderia chamar de transcendente, que é quando eu sou essa pessoa, que efeito eu percebo no mundo à volta, ok? Então, pense o seguinte, ó. Estes 6 níveis aqui, eles formam um programa. Só para vocês entenderem melhor o programa, vocês imaginem 2 papéis na sua vida que são bem diferentes. Por exemplo, o papel de... Eu vou colocar em mim isso, tá? O papel de pai, ok? E o papel de marido, certo? De companheiro, tá? Eu não uso muito essa palavra marido, mas só para vocês entenderem, tá? Então, veja o seguinte. Quando eu estou diante do meu filho, eu não preciso me perguntar, ok? Que comportamento é adequado a um pai, ok? Esse comportamento vem. As crenças que eu tenho em relação à minha relação com o meu filho, vêm. Os meus pensamentos, aquilo que eu digo para ele, vem, ok? Então, eu assumi uma identidade pai e todo o programa foi desencadeado. Eu não preciso
Deixa eu ver qual é o meu... Vou pegar o meu manual de pai aqui, tá? Para saber o que eu tenho que fazer. Já está internalizado. Okay? Agora, quando eu assumo uma identidade de companheiro, vem outro programa. Muda o meu tom de voz, muda a minha forma de tocar, meu pensamento pode erotizar ou pode pensar em nutrição afetiva de outra forma, que não como pai. Estão entendendo? Então, eu estou dizendo o seguinte, que a identidade, ela aciona programas. Ok? Então, se eu quero melhorar a minha performance numa identidade, num papel, eu preciso ver, trazer para a consciência, ok? Todos os outros níveis. Então, quando eu sou um pai assim, como eu afeto o mundo à volta? Ok? Se o mundo modelasse o meu jeito de ser pai, que efeito eu exerceria sobre o mundo? Como a Teresa fala, né? Que campo eu geraria sendo esta pessoa? Okay? O que eu inspiraria? Né? Mas também eu preciso olhar para baixo. Né? O que eu acredito sobre este papel? As crenças que eu carrego, os valores que eu carrego, fazem com que meu filho se desenvolva, evolua, se torne uma pessoa que gosta de quem é? Okay? Crenças. Okay? E como é que eu posso expressar estas crenças, a minha identidade e as minhas crenças, inclusive, sobre ele, pelo que eu digo, pelo que eu penso, pelos filmes que eu sugiro que ele veja, pelos livros que eu sugiro que ele olhe, como eu considero as objeções que ele faz às minhas sugestões. Eu preciso trazer isso para a consciência, ok? Porque isso permite que eu organize esse padrão de funcionamento mental consciente. E também o quanto, né, do ponto de vista comportamental, eu, pelo toque, pelo meu tom de voz, estou coerente com aquilo que eu quero manifestar como pai. Né? E, finalmente, né, que ambiente nos torna próximos? Que ambiente nos torna amigos? Né? Que ambiente é inspirador para ele, certo? Então, veja o seguinte, né? Esse raciocinar, né, sobre todos os níveis, okay, permite que eu melhore a minha performance neste papel. Okay? Veja que eu estou dando um exemplo, né, de uma função familiar, né? Mas a mesma coisa poderia ser exemplificada numa posição, num papel, por exemplo, de diretor, né, de empresa. Né? Então, quando eu sou esse diretor, qual é o efeito que eu exerço no mundo à volta? Se o mundo modelasse esse diretor, né, essa identidade, okay, o mundo melhoraria? Se tornaria... Vejam que a gente diz que o mundo corporativo, né, fabrica psicopatas. Né? Não sei se vocês já ouviram isso. Né? Então, eu seria um diretor psicopata ou seria um diretor que tornaria as pessoas mais orgânicas e com uma capacidade mais profunda de acessar os seus recursos plenos. Okay? E também, né, o que eu acredito nessa função de liderança, de diretor? Né? Eu devo tornar as pessoas sectárias ou integradas? Okay? Então, se eu quero tornar as pessoas integradas, em contato consigo mesmas, né? Como é que eu vou expressar o meu pensamento? Como é que eu vou colocar o meu discurso? Como é que eu vou, com que tons de voz? Como é que vai ser a minha capacidade de escuta? Tiago falou muito sobre isso. Né? Eu vou deixar as pessoas se expressarem, eu vou buscar compreender com a mente aberta e o coração aberto aquilo que elas querem dizer e que nasce
do âmago delas e que precisa ser ouvido, porque se não for ouvido, vai se manifestar através de agendas ocultas na organização. Okay? Qual o meu comportamento, certo? E qual é o ambiente que eu vou promover na empresa que promove essa integridade e o acesso a esses recursos plenos? Vocês percebem? Então, eu digo o seguinte, dependendo da identidade que você traz na sua mente, ok? Você vai desencadear todo um programa, ok? Se esse programa está obtendo resultados muito bons, ok? Você, através dessa identidade, ok? Você acessa todo o programa. Você traz um recurso, ok? Você traz um programa eficaz. Caso contrário, esse programa tem que ser analisado, ok? E aí é interessante a interação com outras pessoas, né? Para que você tenha interlocutores que tragam outros pontos de vista sobre o efeito que você está tendo como diretor. Sacaram a ideia? Né? Então, esta fala diz a identidade, certo? Ela aciona os programas. Cada papel, ok? Cada identidade que você traz na sua mente potencializa o acionamento de um programa, ok? A relação da identidade com a performance, acho que vocês já entenderam. Quer dizer, na medida em que eu tenho uma identidade associada a um programa eficaz e eu analiso esse programa, eu vou melhorando a minha performance. Mas ela é sempre acionada por uma identidade, ok? Quando eu digo isso, deixa eu trazer um outro elemento aqui para não gerar confusão. Digamos que eu entre num escritório de direção, ok? Vamos me colocar no papel de diretor, tá? Quando eu entro no escritório, o ambiente, ok? O ambiente pode desencadear este papel, ok? Mas é o papel que aciona o resto do programa, ok? Eu digo isso porque existem ambientes, né, que são muito poderosos em termos de acionar papéis que a gente não quer, né? Por exemplo, se tem um ambiente em que uma pessoa está se vitimizando, dizendo, ai meu Deus, tu nem sabe como eu estou passando mal, ok? O quanto eu estou sofrendo na minha vida, talvez isso desencadeie em você um papel de protetor, ok? Um papel inconsciente. Quando você vê, você está tendo esse comportamento que dá feedback positivo para essa vitimização, ok? Porque o papel, a pessoa, o ambiente desencadeou em você um papel, né? Então, mas é a identidade que aciona o programa, tá? Uma situação ambiental pode disparar uma identidade, mas é a identidade que aciona o programa. Mas, gente, talvez a coisa mais importante que eu tenha vindo falar para vocês aqui é o seguinte: nós precisamos precisamos ter consciência da identidade, ok? Porque muitas vezes nós não temos consciência do papel em que nós entramos, ok? Eu tenho inúmeros exemplos disso e eu vou dar um para vocês, uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui mediar um grupo corporativo, certo? Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Eu trabalho com psicoterapia, como coach, como mentor, ok? Eu estou dando exemplos corporativos aqui e pessoais, né? Porque pode ser útil, certo? Para alguns de vocês ouvirem exemplos corporativos, mas eu poderia ficar só no terreno das relações pessoais também, né? Mas voltando. E eu entrei nesse grupo assumindo conscientemente um papel de mediador, né?
de ajudar as pessoas a conversarem, né? Trocarem ideias, colocarem seus pontos de vista, né? De dar feedback positivo para quem se coloca, para que essa pessoa tenha, vá encontrando, pelo feedback social, né? No caso meu e do grupo, mais facilidade para se expressar, né? E mais permissão também, né? E, de repente, uma das pessoas falou alguma coisa que não era verdade, né? Que não era verdade, que nós, né, no grupo, né, tínhamos combinado que não seria falado, e essa pessoa disse, o diretor disse X, né? E aí eu disse, não, mas ele não disse isso. E ela disse, ele disse. E eu disse, ele não disse. Okay? E vou dizer que eu sei que ele não disse, porque nós combinamos que ele não diria. E eu estava bem atento para que, se ele dissesse, eu interviria. E ele não disse. Né? E a pessoa ficou insistindo, não, mas ele disse. E eu, porra, né? Bom, aí eu disse, olha, nós não temos essa reunião gravada, ok? Então, tu tem uma opinião, eu tenho a minha. Não vou pedir para as pessoas testemunharem, porque isso vai gerar um conflito, ok? E, ok, tá? Então, muito bem. Só que quando eu fui para casa, né, normalmente eu saio dessas reuniões muito bem. Fiz o meu papel, posso ter sido bem sucedido ou não tão bem sucedido, mas fiz o meu papel e estou contente com ele. Mas eu fiquei mal, né? Só que eu me envolvi com outras coisas, né? Fui fazer outras coisas. Mas na hora de dormir, caraca, eu estou mal aqui, cara, o que está acontecendo, né? Aí o que eu fiz, né? Eu peguei os níveis lógicos, né, e comecei a subir. É um problema ambiental? Não. Nada ambiental, né? É um problema comportamental? Né? Não. É um problema de pensamento consciente? Não. Aquilo que eu falei, eu não fui grosseiro, né? Né? É um problema de crenças e valores? Estou me dando conta agora de que tem a ver. Porque dois valores diferentes, o valor da mediação, ok? Do meu papel de mediador, né? Um valor meu, ok? Fazer essa função, ok? E o papel de justiceiro entraram juntos, ok? E aí surgiu um conflito em mim, ok? O justiceiro é aquele que diz, ele não disse, defendendo o diretor, né? Porque eu tenho esse valor, né? O valor da verdade, da realidade, né? Senão a gente cai no terreno da fofoca, né? Então, um lado querendo tornar o grupo, fazer o grupo conversar, interagir, e o outro lado, ok? Querendo justiça para o diretor. Obviamente, esses dois papéis colidiram, certo? Mas foi muito interessante, né? Porque exato momento em que eu validei, ok, os dois valores conscientemente, e é disso que eu estou falando, a importância de ter consciência, ok? Verdade para mim é um valor, coerência na fala, mas mediação, ajudar as pessoas a conversarem, ok, se entenderem, é um valor. As duas coisas são um valor, ok? É um paradoxo e não um conflito no momento. Relaxou completamente e eu dormi como um bebê saudável, tá? Porque eu ia dizer como um bebê, mas tem que dizer um bebê saudável. Né? Sérgio, tem umas perguntas aqui e Okay? eu vou ler as três, porque eu acho que as três se complementam e têm a ver uma com a outra, tá bom? Uhum. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: como posso me ajudar a construir uma identidade que me apoie? A segunda:
Quais as ferramentas sugeridas para despertar essa consciência e sair do piloto automático? E a terceira, então, quando o programa não está bom, devemos reprogramar? Eu acho que elas têm uma... Estão relacionadas, né? Estão Inclusive, relacionadas. ó, eu agradeço a pergunta, tá? Porque são perguntas valiosas mesmo, valiosas. Malu, eu vou te usar como assistente, pode ser? Pode, claro. Repete a primeira pergunta, tá? Porque quando... Como posso me ajudar a construir uma identidade que me apoie? Essa pergunta é linda, ok? É linda essa pergunta. Veja o seguinte, ó. Nós temos uma mente, ok, que olha para o mundo, ok? Que a gente pode chamar de mente ordinária, né? Uma mente que olha para o mundo, ok? O que tem nessa mente? O mundo. O mundo está nessa mente, ok? Então, veja o seguinte, dê uma olhadinha para o mundo, certo? Você acha que importar o mundo na sua mente te organiza ou te desorganiza? Utilizando exatamente, utilizando o termo organizar como tornar orgânico, ok? Então, quando você importa o mundo, ok? E cria uma identidade ligada ao mundo, a probabilidade de você ter uma identidade funcional, ok? É remota. É por isso que o Freud disse que a maior parte das pessoas são neuróticas, né? Porque elas absorvem conceitos do mundo que entram em conflito entre si, certo? Eles brigam dentro. Como é que a gente pode criar uma identidade orgânica, ok? A partir de conceitos em conflito, ok? Então, a mente ordinária não é caminho, certo? Agora, nós temos uma mente profunda. E a mente profunda está ligada ao querer verdadeiro, aos nossos impulsos e necessidades mais legítimos, né? O próprio Tiago falou nisso, né? Na questão das necessidades, né? Que por trás da nossa fala, né? Existem necessidades legítimas, certo? Então a gente poderia dizer, se tu queres criar uma identidade que te organize, te define pelo teu querer e não pelo mundo, ok? Então, se você disser para si mesmo, apenas o meu querer me define, ok? E for buscar o seu querer profundo, você sempre vai formar uma imagem de identidade ligada ao querer, ok? E, portanto, este querer e essa identidade constroem um programa funcional que te organiza, ok? Eu não sei se é possível entender isso, porque, por exemplo, na formação que eu dou, né, as pessoas levam 2, 3 dias para compreender isso. E aqui eu estou tentando o impossível, que é através de uma fala dizer isso, né? Mas é isso, certo? Se você diz, apenas o meu querer me define. Veja que quando eu digo isso, eu fecho os olhos, né? Porque não é um querer externo, é um querer interno. E se eu for buscá-lo, na hora que eu perceber o legítimo, ok? Apenas o meu querer me define, já se forma uma imagem, um símbolo, né? De eu manifesto ligado ao querer. E essa é a identidade que te apoia. A gente nunca sabe se respondeu ou não, né? Porque a pessoa pode estar lá dizendo Eureka! Ou pode dizer, pá, não entendi nada, né? Não, você respondeu sim. Bom, tentei. A segunda, Sinceramente, né? Além da a fala, vai o segunda, campo. Eu adoraria que você tivesse compreendido isso, porque essa é uma das chaves da existência, certo? uhum. Qual é a segunda pergunta? A segunda é: quais as ferramentas sugeridas para despertar essa consciência e sair do piloto automático? Ok, boa pergunta também, linda pergunta também. Gente, é o seguinte, ó, a Gestalt, né, tem um exercício que eu acho genial, né, que quando a gente tenta buscar identidade, né, e não acha, ok? Por quê? Porque a mente ordinária está tão ativa, que a gente pensa eu e se mistura com a mente ordinária,
eu costumo dizer, observa como tu estás te sentindo. Okay? Como tu estás se sentindo? Se tu tem uma boa sensação agora, é porque tu está com uma imagem positiva de ti mesmo, certo? Se tu está com uma má sensação, uma sensação desconfortável, você está com uma identidade precária de si mesmo. Então, faça o seguinte, imagine na sua frente alguém que está se sentindo exatamente assim. Okay? Feche seus olhos, imagine alguém que está se sentindo exatamente como você. O que você veria nos olhos dessa pessoa, nos gestos dela, no tom de voz, ok? Aí, ok? Você está se vendo pelo espelhamento, ok? Porque a gente treina, ok? Olhar para alguém e interpretá-la, ok? A gente não faz isso com a gente tem que treinar isso. Por isso que essa pergunta é tão valiosa, porque a gente precisa representar-se de fora a partir do próprio sentimento e depois dizer, ok, é assim que eu estou me vendo, ok? Se eu pudesse fazer uma pergunta para vocês, né, eu diria, vocês têm consciência de que o tempo todo, ok, do ponto de vista de seres manifestos, né, vocês têm uma imagem de si mesmos? Okay? Porque esta imagem precisa se tornar consciente. Okay? Caso contrário, o ambiente dispara uma imagem e você entra num programa aleatório, que pode ser completamente diferente daquilo que você quer de fato. Depois eu vou dar outros exemplos, se tiver tempo, tá? A terceira pergunta? Então, a terceira e a quarta, eu acho que dá para ir junto. Então, quando o programa não está bom, devemos reprogramar. Qual seria o critério para identificar se está bom ou não? Que maravilha! Desculpa o meu entusiasmo aqui, certo? Mas são perguntas muito boas, tá? Gente, o critério é o fluxo, a energia fluindo através de nós, ok? Acompanhe o meu raciocínio. Como pode o pensamento ser verdadeiro se destrói o pensador? Como pode o pensamento ser verdadeiro se destrói o pensador? Ok? Em outras palavras, se eu trago na minha mente, ok, qualquer nível que me gera angústia, insegurança, frustração e, portanto, desconforto e desvitalização, pode isso ser verdadeiro? Ok? O que nos traz para a questão de contraste. Se alguma coisa está me expandindo, ok? Me trazendo alegria, me trazendo sentimentos do todo, me trazendo amor, pode isso ser falso? Isto é a verdade potencial fluindo através do seu ser manifesto. Você se torna uma expressão da vida. Né? O Tiago disse antes, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida é o resultado que tu obtém quando o teu caminho está apoiado na verdade. Vida, ok? É a resposta. Como é que eu sei que eu estou alinhado? Vida. Expansão. O Antônio Damasio diz que a alegria, né, ele pega isso de Spinoza, tá, mas traz para neurociências. Né? Ele diz que a alegria é um estado de maior perfeição do organismo, onde todos os nossos potenciais estão manifestos. Então eu diria, vida, alegria, expansão, clareza, sentimentos do todo, destreza comportamental e expressão de alinhamento. Será que respondi? Eu acho que sim. Nunca se sabe, né? E tem uma pessoa aqui perguntando, eu queria saber mais sobre consciência. Ok. Essa é a maior dificuldade de todas, né? A gente fala sobre a consciência, acaba falando pelo negativo, né?
Deixa eu colocar da seguinte forma. A forma mais fácil de compreender a consciência é pensar em termos de discernimento, ok? Só que discernimento não é julgamento, ok? Deixa eu explicar isso para vocês. Voltando para a questão dos níveis lógicos, tá? Lembre-se, ambiente, comportamento, capacidade ou pensamento consciente. Então, vou pegar aqui no nível de capacidade, certo? Se eu faço um julgamento sobre algo, né, eu tenho uma preferência. Eu digo, isso é melhor que aquilo, isso é mais confortável que aquilo. Tem uma relação de preferência, ok? Outra coisa é eu ter um discernimento de perceber que existem diferenças, mas sem preferência. O que é a consciência de uma forma mais ampla? É discernimento sem julgamento. Eu tenho um poeminha que diz: para escolher é necessário discernir. Capacidade de discernir é consciência. Possibilidade de escolher é liberdade. Consciência é discernimento. Discernimento. Você sabe que é interessante que no livro tibetano dos mortos, né, não sei se vocês têm contato com isso, tem uma descrição do que acontece no pós-morte, né? E aí tem 3 níveis, né, que podem acontecer no pós-morte, né? Na verdade 4, mas o quarto eu não vou falar agora, porque não tem necessidade, mas é o Dharmakaya, né, que é a experiência da pura luz, ok? Da consciência pura, do discernimento sem julgamento, ok? O segundo nível, né, o Sambodhikaya, é o nível dos arquétipos, né, dos potenciais humanos profundos. E o terceiro nível é o nível das experiências humanas, ok? Então, independente de acreditar nisso ou não, certo? É interessante porque dentro da psicologia budista, o discernimento existe. Agora, na vida, ok? E na morte, no pós-morte, ok? Como, por onde que eu vou sair aqui? Se eu tenho o discernimento, né, do Dharmakaya, eu estou iluminado, ok? Se eu tenho o discernimento do Sambodhikaya, discernimento, percepção de diferenças, de diferentes caminhos. E se eu só acordo para o terceiro nível, né, das experiências humanas, eu não tenho um corpo lá, tá? Lembre-se que eu estou falando do livro tibetano dos mortos, não estou falando nenhuma fala dogmática. E aí, como eu tenho experiências humanas, mas não tenho um corpo humano, eu vou querer reencarnar, ok? Mas eu estou falando dentro dessa simbologia budista, ok? Então, discernimento, consciência e discernimento. Se a gente entra numa identidade, ok? Para olhar para os outros níveis, tá? Olhar para crenças, olhar para comportamentos, né? Vejam, tem um equívoco nisso, porque eu entrei numa identidade que acionou um programa, ok? Então eu estou olhando o programa de dentro do programa, porque a identidade, ok, faz parte do programa. Agora, o que acontece se eu olho para o programa como um todo de outro nível, só como discernimento, ok? Comparando esse programa com outros programas, aí eu estou com uma consciência distanciada, ok? Mais alta, não estou dentro do programa, ok? Então isso é mais consciente do que um programa. Eu só queria fazer mais uma fala aqui, que é a seguinte, né? Porque eu terminei, né, a minha chamada lá dizendo o seguinte: quando a gente tem consciência sobre identidade, né, nós podemos melhorar a performance, mas não só. Nós podemos desenvolver a percepção do novo, do surpreendente, do espontâneo. Okay? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso é muito legal e tem muito a ver com a fala da Teresa antes, né? Que é o seguinte: eu estou com uma identidade, ok? Que acionou um programa. O que acontece se eu pego essa identidade e elimino?
e deixo um espaço vazio. O que acontece? Em outras palavras, eu não estou acionando nenhum programa, ok? Eu estou desligando todos os programas. Talvez, minha gente, nesse momento, surja o novo. Porque todos os seus programas, ok? Provém da sua história. Ou provém de você melhorando performance a partir de critérios anteriores, ok? Mas no momento que a identidade desaparece, ok? Surge o surpreendente, surge o espontâneo, surge o novo. E aí a gente pode dizer que está em vivência. Aquilo que acontece nos coloca muito em contato com o transcendente. E nesse momento, a gente se sente parte do todo. A gente se sente parte, certo? Não tem, eu acho que não tem tempo para isso, né? Nós estamos quase na hora, né, Malu? A gente está chegando no limite. Mas vou deixar vocês curiosos, né? Eu tive uma experiência num Kyoshi, ok? Em que eu experimentei isso, né? A minha identidade escolhida para aquele momento entrou em colapso divertidamente, ok? E errando, eu dei o maior presente para o grupo que eu podia dar, né? Quando todo o meu ser organizado, metódico, foi para o espaço e surgiu algo completamente espontâneo e mágico, né? Enfim, brinquem com melhorar, ok? Os seus programas, mas brinquem muito com dar espaço para o novo, para o espontâneo, para o surpreendente. É uma experiência muito expansiva. Querida, acho que é isso. É isso. Pois é, pessoal, esse ser, né, esse parceiro, como ele sempre se colocou, parcerias. Sem palavras. Faz parte da minha caminhada. E da minha. Em algum momento, lá atrás, eu me via muito perdida em relação a essa identidade da Malu. E esse rapaz, que até hoje é meu parceiro no sentido de nutrir, né? Quando a gente sente vontade, a gente está junto, se nutrindo e se apoiando. É o meu presente, é mais um dos presentes, né? Porque hoje eu acho que eu dei todos os presentes da minha jornada que eu podia dar para vocês, os de maior qualidade e que aceitaram estar aqui juntos, né? Então, escrevam na testa, né? Consciência, discernimento, discernir. Como é que é? Fale aí, repita, porque essa frase eu ando com ela assim que nem aqueles, né? Aqueles troços que você põe para o burro andar atrás, né? Então, põe o tapa-olho, pendura aqui na testa e anda atrás dela. Repete para a gente terminar. Para escolher, é necessário discernir. Isso. Capacidade de discernir é consciência. Possibilidade de escolher é liberdade. Liberdade foi o que eu conquistei. Então, essa liberdade, ela pertence a todos nós, em grande, alta vibração, como a Teresa também falou, né? Abrindo-se para as possibilidades do campo, em vez da gente querer compartimentar a vida. E muita gratidão, meu querido, por você estar aqui, por a gente estar tendo essa oportunidade de estar junto mais uma vez. E agora, se você quiser finalizar, enquanto eu coloco aqui os seus contatos, fica aí à vontade. Bom, gente, eu
eu realmente funciona assim, né, por parceria, né? Eu digo que o que mais caracteriza a minha ação, né, é uma amizade evolutiva, né? Porque eu vejo todas as pessoas como seres sagrados, né? O sagrado do Beitazo, né? Seres manifestos buscando manifestar o seu potencial pleno. Então, qualquer posição, né, de autoridade não cabe, ok? Cabe uma parceria, como a Malu falou. Vocês imaginam na mente da Malu quando ela se vê produzindo esse legado todo, né, de presentes, como ela disse, né? Eu recebi presentes, né? Troquei presentes, né? Como ela está se sentindo, né? Então, uma pena que a gente não possa abraçar, né? Porque celebrando essa identidade e essa energia tão boa, né? E espero, gente, que o nosso campo aqui, né? Nosso campo de verdade, nosso campo de conectado, chegue em vocês, nos corações e mentes, porque isso é marcar um encontro na existência, ok? O coração abre, né? E a vida vem. A vida vem. Então, Então, para vocês querido, todos, um grande beijo. um grande beijo para você também. E vamos em frente agora com mais palestrantes. Agora eu entro falando também. E vamos ficar junto aí, se você puder. Volta no final para a gente se dar um abraço Coletivo. coletivo. Tá bom? Lindo. Valeu. Beijão, querido. Beijo. Beijo.